Na quarta-feira, a equipe de transição do governo encaminhou ao Congresso Nacional a minuta da PEC de transição, que prevê, entre outras coisas, que alguns projetos sociais que estavam nas promessas de campanha do governo, como Bolsa Família no valor de R$ 600, além do pagamento de um extra no valor de R$ 150 por criança até 6 anos, ficassem fora do teto. Pela proposta, esses valores seriam retirados não só da regra do teto de gastos, como também da Lei de Responsabilidade Fiscal. O valor do Bolsa Família, que ficará fora do teto, está estimado em 175 bilhões anuais. Só que a PEC não diz de onde virá esse dinheiro. Fora isso, a proposta também propõe que fique fora do teto de gastos investimentos adicionais de até 23 bilhões de reais. Esse valor seria financiado pelo excesso de arrecadação registrado em 2022. A PEC veio desenhada da forma mais desastrosa para o mercado, que agora teme um aumento da dívida pública. A Bolsa de Valores, na quinta-feira, registrou queda e o dólar operou em alta. A boa notícia é que, ao que tudo indica, a equipe de transição está aberta à negociação. E para falar sobre o assunto, trouxemos ao meio-dia em Brasília o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Altineu Cortes. Também trouxemos o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Teixeira. Tudo bem, deputados? Boa tarde, uma satisfação. Boa tarde a você, Kis. Boa tarde, Paulo. Oi, boa tarde a todos os internautas, boa tarde, Kis, boa tarde, Altineu. Boa tarde, deputados. Muitíssimo obrigada pela participação no Meio-Dia em Brasília. Muitíssimo obrigada por ceder o tempo de vir aqui conversar com os nossos espectadores, com os nossos leitores e esclarecer as principais dúvidas, né? Porque eu acho que a PEC de transição hoje é a proposta que mais tem gerado dúvidas, receio por parte do mercado, receio também por parte da população. E nós fizemos questão de trazer aqui o deputado Paulo Teixeira e o deputado Altineu Cortes, que vão conversar com a gente e esclarecer os principais pontos. Lembrando que as perguntas enviadas via Superchat serão respondidas aqui ao vivo para vocês. E eu começo essa pergunta para o deputado Paulo Teixeira. Deputado, um dos questionamentos do mercado tem sido a validade desse teto de gastos, já que o montante é bem significativo, né? E a PEC não estabeleceu ainda se vai ser de 1 ano, 2, 3, 4. O senhor sabe nos informar? Kis, inicialmente, nós estamos pedindo para o Congresso Nacional uma autorização para que o Auxílio Brasil, ou que será a Bolsa Família novamente, fique fora do teto de gastos. O valor estimado é de 200 bilhões, para que esse valor esteja fora do teto de gastos. Em primeiro lugar, é uma autorização, não quer dizer que o gasto será desse tamanho, é apenas uma autorização. Em segundo lugar, o atual governo, o governo do Bolsonaro, recebeu uma autorização 4 vezes maior, para ficar em 800 bilhões, acima do teto de gastos. Nós estamos pedindo um valor que é 1/4, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos rediscutir essa regra do teto de gastos para uma regra mais inteligente. Veja, o atual governo, o Ministério da Fazenda do atual governo, do Paulo Guedes, mandou já uma proposta que muda o teto de gasto. Essa regra, porque não é uma regra inteligente, é uma regra que, se fosse inteligente, não teria sido por anos descumprida, né? Então, o que nós estamos pedindo é apenas uma autorização para que um programa como o Auxílio Brasil ou Bolsa Família possa garantir aos mais pobres um valor de R$ 600. O que aconteceu? O presidente atual, o presidente Bolsonaro, ele colocou no orçamento de 2023, do ano que vem, um valor de R$ 400.
Mas na campanha ele também prometeu R$ 600. Então, digamos, esse valor é consensual. Por isso que precisa ter essa previsão orçamentária para que o mínimo existencial seja provido, para que não tenhamos brasileiras e brasileiros passando fome, crianças passando fome. E esses recursos aí, para que eles são previstos? Primeiro, para o auxílio emergencial, de R$ 600. Segundo, para acrescer a cada filho R$ 150, quem tem a filha até 6 anos de idade, para ter uma infância sadia. Terceiro, para a merenda escolar, para as nossas crianças crescerem se alimentando, estudarem. Quarto, para o farmácia popular, para quem toma medicamentos de uso contínuo. Quinto, para quimioterapia e radioterapia, porque hoje quem está fazendo cirurgia de câncer não está recebendo nem quimioterapia nem radioterapia. E eu termino dizendo o seguinte: a bolsa voltou a subir e o dólar voltou a baixar. Agora, no dia de hoje, eu abri aqui num sites econômicos e eles indicam isso. A bolsa voltou a subir e o dólar voltou a baixar. Então, são reações de momento, não são reações permanentes, porque não será um governo gastador. Tanto Lula quanto Alckmin têm história de alta disciplina fiscal. Mas nós não podemos entrar o ano de 2023 falhando com o povo brasileiro. Perfeito. Eu passo a palavra agora para o deputado Altineu Cortes para avaliar. Na sua avaliação, deputado, quanto tempo essa PEC vai durar? O deputado Paulo Teixeira mencionou que trata-se de uma autorização para gastar, não significa que esse vai ser o gasto real, mas na sua avaliação, quanto tempo essa PEC pode perdurar? 1 ano, mais 1 ano, 2 anos, 4 anos? Olha, na realidade, eu tenho profundo respeito pelo meu colega deputado Paulo Teixeira, e ele sabe disso, mas eu venho aqui divergir de algumas colocações que ele fez. Quando o governo Bolsonaro extrapolou o teto, foi no orçamento de guerra, pela pandemia que atingiu o mundo inteiro. E não poderia deixar de ser diferente naquele momento. O Brasil nunca atendeu tantos municípios como no governo Bolsonaro, principalmente na questão da saúde. As prefeituras, durante esses últimos anos, pagaram as suas contas devido ao investimento maciço que o presidente Bolsonaro fez. E, naquele momento, o Congresso aprovou, sim, um extrateto. E não poderia deixar de ser diferente. O que mais nos preocupa nesse momento é que, se esse movimento estivesse sendo feito pelo presidente Bolsonaro, não ia chamar de PEC de transição. Iam apedrejar o presidente Bolsonaro. Iam dizer que estavam irresponsabilidade fiscal. Quer dizer, a mudança de discurso me preocupa nesse momento, porque há 4 meses atrás, quando nós aprovamos o Auxílio Brasil de R$ 600, meu nobre amigo deputado Paulo Teixeira, você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu estou com as frases, e essa semana eu vou levar para vocês as frases que os deputados do PT falaram quando nós estávamos aprovando o auxílio de R$ 400 para R$ 600. Aliás, eu fui, inclusive, um crítico do governo do presidente Bolsonaro, porque eu achava que o Auxílio Brasil de R$ 600 deveria ter vindo antes, e não veio antes por causa da responsabilidade fiscal. Quando a gente aumentou para R$ 600, nós apontamos de onde ia sair o recurso, que foi da arrecadação extra do petróleo, da arrecadação do petróleo. Quando o petróleo teve um boom mundial, o Brasil arrecadou mais e foi dali que saiu o recurso para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600. Então, nós somos a favor do Brasil. Nós queremos apoiar o Auxílio Brasil de R$ 600, apoiar o ajuste do salário mínimo, mas sem fazer
uma coisa irresponsável para o mercado, né? As empresas brasileiras perderam bilhões de reais. A gente sabe que o dólar subiu e hoje existe uma insegurança. Nós temos R$1 trilhão contratados para investimentos no Brasil. Se nós não tivermos segurança fiscal, esses empresários não investirão no Brasil, a gente não vai gerar emprego, que era o caminho que a gente estava. Então, assim, a gente acha que as medidas têm que ser tomadas ao seu tempo e, nesse momento, nós vamos apoiar aquilo que nós estávamos defendendo, manter o Auxílio Brasil de R$600 e ajuste no salário mínimo. Qualquer coisa além disso, eu acho, inclusive, que deva se respeitar o Congresso que foi eleito e se discutir no início do ano que vem, na nova legislatura, com o novo Congresso que foi eleito. É isso que nós defendemos para esse momento. Pegando um gancho aqui na fala do deputado Altineu Cortes, deputado Paulo Teixeira, há alguma previsão, há algum estudo feito pela equipe de transição com relação às fontes de financiamento para esses benefícios? Porque hoje, mais cedo, o senador Wellington Dias mencionou que cabe ao Congresso apontar essas fontes de financiamento, mas a equipe de transição também está estudando alguma forma de conseguir financiar esses benefícios para garantir, inclusive, o equilíbrio fiscal? Sim, sim. E há um número grande de alternativas para aumentar a arrecadação, que nós teremos que discuti-las, e eu não quero aqui adiantar a equipe econômica, até porque eu estou na transição na área de justiça e de segurança pública, mas existem alternativas, e dialogando com o meu colega Altineu Cortes, que também tenho muito respeito por ele, Altineu Cortes, que tenho também muito respeito por ele, dizer primeiro, Altineu, que votei pelos R$600 todas as vezes. Quando o governo Bolsonaro botou 200, nós votamos por 600, então acabou em 600. Nós até propusemos 1.200, tiveram famílias que receberam 1.200 quando se tratavam de mães solos, com filhos. Depois, quando o governo Bolsonaro baixou para 400, nós propusemos 600 e votamos para ter 600. E quando ele aumentou para 600 novamente, há 3 meses das eleições, nós votamos 600. Então, sempre votamos para que o auxílio emergencial ficasse em 600. E aí eu quero te falar uma questão, Kins. Hoje, se o Bolsonaro tivesse ganho, nós estaríamos votando uma PEC para R$600, embora esteja 400 no orçamento. Eles estariam com a mesma PEC que nós estamos. Então, nós estaríamos discutindo o extrateto igualmente, se Bolsonaro tivesse ganho, porque Bolsonaro colocou no orçamento de 2023 400 e prometeu 600. Então, nós estaríamos agora discutindo novamente um extrateto para que o valor fosse de 600, embora nós tenhamos uma distorção no Auxílio Brasil hoje. Se você receba o Auxílio Brasil, e se você é casada e não tem filhos, você recebe 600. Mas se você é casada e tem 4 filhos até 6 anos, você recebe 600 igualmente, o que é uma injustiça, porque os gastos que você tem com os filhos pequenos é muito maior e por isso tem que ser corrigido. Daí a segunda razão de você ter, além do aumento de 400 para 600, esse valor por filhos. O Altinez acrescentou uma coisa fundamental, tem que dar aumento real para o salário mínimo, que eles estariam discutindo, nós estamos discutindo também, isso tem que estar na PEC. Não tem remédio para a farmácia popular no orçamento, porque eles não puseram recurso no orçamento para a farmácia popular. Então, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, não terá remédio no ano de 2023, porque nós não vamos colocar na PEC, não é? Temos que colocar. Quem está fazendo tratamento de câncer? Altineu, eu conheço um médico que foi presidente do PSDB de São Paulo, ele se chama Pedro Tobias. Ele é cirurgião. Ele falou, eu tenho operado pacientes com câncer que eu
tenho indicado uma radioterapia e elas não têm conseguido alcançar a radioterapia. Isso tem que estar previsto no orçamento de 2023. Ao mesmo tempo, a merenda escolar. Então, são gastos necessários. Veja, as universidades não estão conseguindo, nem os institutos federais, estão conseguindo pagar as contas de água, luz, gás, limpeza. Se não tiver esse recurso, não pagarão essas contas. A permanência dos estudantes. Então, é o que a gente chama do mínimo existencial. E os investimentos virão para o Brasil se nós fizermos duas lições, e faremos. A primeira, de ter um orçamento equilibrado. E a segunda lição, parar o desmatamento. Tem uma cláusula dos investidores, chama ESG, né? Essa cláusula nós voltaremos a cumprir no Brasil. Sustentabilidade é um dos aspectos dessa cláusula. E por isso nós voltaremos e acabará o desmatamento na Amazônia. Acabará aquele processo de desmatamento. E os investidores estrangeiros todos sinalizaram ao presidente Lula que voltarão a investir no nosso país. Perfeito. E antes de passar a palavra para o deputado Altineu Cortes, eu quero só aproveitar o gancho da resposta do deputado Paulo Teixeira. Deputado, o Paulo Teixeira falou que o PT apoiaria aí um acréscimo no valor de R$600 no Auxílio Brasil, caso fosse apresentado pela equipe de transição ou a equipe do Bolsonaro. O PL vai apoiar a PEC? Deputado, não escuta ainda? Ele não estava te escutando. Ele não está escutando, né? Funcionou, não está te escutando e agora caiu. Eu acho que ele caiu. Apertou o botão errado ali. Eu acho que ele deve estar com um problema técnico aqui. Então, deputado Paulo Teixeira, aproveitando aqui enquanto o deputado Altineu Cortes está se ajustando aí para voltar à tela, mas o questionamento que eu faço para o senhor diz respeito à questão do Congresso como um todo. Como é que tem sido o apoio ao Congresso nessa questão da PEC de transição? Há uma manifestação dos parlamentares de grande número de parlamentares com relação ao apoio a essa PEC? Ou o Congresso já ainda está bem dividido e ainda não sabe ao certo como é que vai ser esse apoio? Como é que o PT e a equipe de transição avalia isso? Olha, Kiss, o Congresso Nacional já houve sinalização do presidente da Câmara e já houve sinalização favorável do presidente do Senado. Ambos se prontificaram a apoiar a PEC. E, ouvindo o deputado Altineu, me parece que parte da oposição também vai apoiar. O que ele diz, olha, eu apoio até aqui. Então, uma parte eles vão apoiar também. É muito difícil, Kiss, você chegar lá como parlamentar, dizer, olha, eu não vou apoiar o aumento do valor do Auxílio Brasil para R$600. Eu não vou apoiar o aumento do salário mínimo. É muito difícil. Então, o deputado, seja ele de situação de oposição, essas rubricas, Auxílio Brasil, aumento do salário mínimo, farmácia popular, merenda escolar, tudo isso, eu acho que os parlamentares, tanto de situação quanto de oposição, apoiarão, porque é muito difícil ficar contra os seus próprios eleitores. Perfeito. Aproveitando aí que o deputado Altineu voltou aqui à tela e está nos escutando, nos escuta, deputado. Agora deu tudo certo? Eu só não consigo te escutar agora. Veja se o som do Altineu não está fechado. Nossa. Verifica se seu som está mutado aí. Não, a gente não está te escutando agora. O som dele não está mutado, né? Programa ao vivo, é isso mesmo. Cada um de um canto do país, falando com a gente aqui na transmissão, é normal isso acontecer. Eu acho que quem nos escuta já está mais que acostumado, já está adaptado aqui a esses problemas técnicos que acontecem nas melhores famílias. Mas eu vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, deputado, para finalizar, qual a mensagem que o senhor comenta e fala para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo e também para os nossos leitores daqui a pouquinho sobre a PEC?
para acalmar o mercado e também para acalmar os eleitores e a população brasileira que está receosa com relação a um possível aumento da dívida ou podemos falar também no possível retrocesso da economia do país. Olha, quis ontem 3 economistas famosos, o Pedro Malan, o Edmar Baixa e também um ex-presidente do Banco Central, eles fizeram uma carta ao presidente Lula falando da importância da estabilidade e da disciplina fiscal, o quanto isso importa ao pobre, né? Porque você não pode aumentar os juros, você não pode aumentar o dólar, e que caso isso não aconteça, o Hermínio Fraga, eram os 3, era o Edmar Baixa, o Pedro Malan e o Hermínio Fraga. Eles, os 3, escreveram uma carta dizendo, olha, disciplina fiscal é muito importante, e que quando você não tem disciplina fiscal, quem mais perde é o pobre. Foi isso que os 3 disseram, porque se aumenta os juros, aumenta o dólar e também aumenta a inflação. Então, por essa razão, para os pobres é mais importante. Sabe quem eu acho que mais acha isso, além deles 3? O Lula e o Alckmin. Eles são as pessoas que mais acham que tem que ter disciplina fiscal. E nós vamos rediscutir uma regra fiscal agora que tem que rever a emenda constitucional 95. Não deu certo. O próprio Altineu disse, olha, o próprio Bolsonaro precisou de 800 bilhões acima do teto. Nós estamos falando em 200. 800 bilhões acima do teto para fazer face a essa despesa, né? Então, nesse sentido, nós precisamos fazer agora essa excepcionalidade, tirar o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família do teto de gastos, fazer a revisão da regra fiscal e o Brasil voltar a crescer e diminuir a dívida pública, né? Esse é o exemplo do presidente Lula quando ele foi presidente. A dívida pública baixou de 60% em relação ao PIB para 40% em relação ao PIB. O superávit aumentou e também o presidente Lula foi responsável para fazer uma bolsa de proteção ao país, que são as reservas. Nós temos hoje, se não me engano, 300 bilhões de reservas depositadas nos Estados Unidos que não tinham antes. Então, esse é um valor que nós comungamos, e por isso que eu acho que esse receio há de acabar, tendo em vista a realidade que vai se apresentar para o Brasil doravante. Perfeito. Deputado, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no debate do Meio Dia em Brasília. Eu acho que o deputado Altineu Corse realmente não conseguiu voltar. Conseguiu voltar, deputado? Não sei, você me escuta? Escutamos. Eu peço desculpa a você, peço desculpa ao Paulo, mas deu um problema aqui no telefone e a gente perdeu esse contato. Mas olha, dizer a você o seguinte, o PL quer apoiar tudo que é bom para o Brasil. Bom para o Brasil é equilíbrio fiscal e é defender aquilo que a gente defendia antes. Aprovar os R$200 para continuar o Auxílio Brasil de R$600, o reajuste do salário mínimo. Nunca faltou no governo Bolsonaro 1 centavo para a saúde dos municípios. Foi o governo que mais investiu nos municípios na história. E quando a gente fez o extrateto, foi no momento da pandemia. O governo Bolsonaro atendeu a 50 milhões de brasileiros. Nunca na história um país atendeu a tanta gente num curto espaço de tempo, pagando aquele auxílio emergencial. Os economistas, eu vi o Paulo falar aqui no final, a ponderação dos economistas, é exatamente isso. O Brasil não pode, nesse primeiro momento, voltar àquele medo que existiu no passado no governo da ex-presidente Dilma. Quando o Lula governou o Brasil, naquele momento, existia uma plenitude mundial da economia, tudo funcionando bem, e agora a gente enfrenta um desafio econômico enorme no mundo inteiro. Então, as coisas precisam ser feitas passo a passo. Se vai ter hoje uma despesa extra-teto, precisa dizer de onde vai sair o dinheiro. Porque quem, em sã consciência, não quer ajudar a população? Você acha que eu não sou a favor de dar
R$ 200 por criança, 300 ou 150, eu sou a favor de ajudar a população em tudo. Mas as coisas não são fáceis assim. A gente não pode agora dizer, não, ganhou o presidente Lula, vai dar R$ 150 por criança. Beleza, por que o Bolsonaro não dava antes? Porque não tinha de onde tirar. O PT reagiu contra, dá R$ 200 para o auxílio passar para R$ 600. Vou mostrar o Paulo semana que vem lá na tribuna. Eu vou falar as frases que os deputados do PT falavam. Então, quer dizer, não é simples. Como que de uma hora para outra resolve se dar um recurso desse? Vamos tirar da onde? A economia aceita isso? A gente está sendo visto com bons olhos pelos investidores fazendo esse movimento? É isso que nós não queremos. A gente quer as coisas no seu devido lugar, com calma. O presidente Lula ganhou as eleições e, nesse momento, a gente entende a ansiedade até de qualquer presidente de fazer as coisas. Eu não sou contra ninguém fazer nada que é bom para o Brasil, mas a gente precisa respeitar o Congresso que ganhou as eleições, a gente precisa decidir as coisas com calma e resolver agora aquilo que nós, parlamentares, vínhamos tratando, que é o quê? Manter o auxílio de R$ 600 e reajustar o salário mínimo. Buscar no orçamento isso, né? Se essa PEC fosse uma PEC introduzida ou proposta pelo presidente Bolsonaro, eu imagino o que estava acontecendo na imprensa, o que iam dizer do Bolsonaro, né? Então, a gente é a favor de que as coisas aconteçam ao seu devido tempo. O Brasil não pode dar passo em falso. A gente já teve muitos problemas no passado. As pessoas, os investidores, têm desconfiança dessas coisas acontecerem no Brasil. Não é um passo de mágica. Como é que pode isso? Vou dar R$ 150 por criança, ou R$ 200, ou 300, mas vai sair da onde? Né? O que aquele investidor que vai investir no Brasil, dólar aumentando, bolsa caindo, o governo que nem começou. Então, assim, com todo respeito, vamos com calma, vamos fazer aquilo que estava programado, independente do resultado da eleição, vamos fazer aquilo que estava programado. O resto que se quer construir, vamos buscar argumentos sólidos e ver como muda. Quer mudar a regra? Vamos ouvir o novo Congresso que entrou, vamos fazer com calma, vamos construir com calma. O PL vai apoiar aquilo que é bom para o Brasil dentro daquilo que o PL vinha defendendo. Isso, posso falar uma coisa com o Altimeu? Fica à vontade. Primeiro, eu gostei da fala do Altimeu, porque ele, do PL, reconhece que o presidente Lula ganhou as eleições. Isso é muito importante. Né? Como? Eu digo que você, na sua fala, está aqui reconhecendo que o presidente Lula ganhou as eleições. Fato esse que não aconteceu ainda com o atual presidente da República. Mas posso só falar sobre isso? Um minuto? Pode. Eu reconheço tudo que está acontecendo até agora. E, sinceramente, eu acho que qualquer situação que... semana passada até surgiu, até o próprio antagonista colocou que o PL ia recorrer do resultado das eleições. Eu, sinceramente, digo que qualquer coisa que possa acontecer tem que ser em cima do embasamento técnico muito forte. Até agora, o que está acontecendo é o que nós estamos vivendo. Se tem alguma coisa a acontecer pela frente, eu, sinceramente, não sou eu que estou fazendo esse levantamento dessa questão técnica das eleições. A gente sabe que existe muita desconfiança do que aconteceu, mas eu, Paulo, defendo a legalidade. Se tem alguma coisa que aconteceu de forma ilegal, que a gente não conheça e que venha vir à tona, aí é uma história. Se nada vier à tona que seja ilegal, acho que o resultado da eleição tem que ser reconhecido, obviamente. Inclusive porque, se anula a eleição de todo mundo. Né? Se houve irregularidade nas eleições parlamentares, nas eleições de governadores. Inclusive, o PL tem o governador, se não me engano, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Né?
e se elegeu o São Paulo no segundo turno. Segunda coisa que eu queria falar, Otinho, é que não pode ser votada no ano que vem essa PEC. Por que não pode ser votada no ano que vem? Porque em fevereiro, o Congresso só assumirá em fevereiro. 1º de fevereiro, o novo Congresso assumirá. Até lá, até 1º de fevereiro, tem que pagar esses valores em janeiro. Então, você vai pagar baseado em que autorização legislativa? Por isso, não poderia ser, se pudesse, se não fosse uma emenda constitucional, você poderia pagar mediante medida provisória em janeiro. Não é? Você podia pagar com a medida provisória em janeiro, mas não é uma mudança constitucional. Por isso que ela tem que ser feita esse ano, com este Congresso, senão não terá os recursos para pagar o Auxílio Brasil no mês de janeiro. Por isso que não vejo condições de adiar esse debate. E, por último, da mesma maneira que o Altineu foi recuperar algumas falas, porque todos nós votamos favorável ao aumento para R$600, eu já vou começar a anotar as falas dos parlamentares que forem contra o aumento de 400 para 600 ou que forem contra o auxílio para cada criança no Auxílio Brasil. Deputado Altineu Cortes, se deseja falar com o deputado Paulo Teixeira ou encerrar sua fala? Com dificuldade, me parece. Não está, né? Ele não está conseguindo. A gente vai ter que refazer esse programa aqui com os dois deputados para poder conseguir que os dois tenham paridade na fala aí. Eu acho que não está conseguindo. De toda forma, agradeço muito ao deputado Paulo Teixeira por ceder um espaço na sua agenda de vir conversar com a gente, esclarecer. Eu tenho certeza que o debate foi muito esclarecedor para todo mundo que nos assiste, para todo mundo que está aqui esperançoso, na expectativa, receoso em partes, mas esperando aí que seja feito um ótimo governo para a economia e para o futuro do país. Muitíssimo obrigado, deputado. Muito obrigado, Kise, um abraço a você, ao Altineu, e a todas e a todos que assistem aqui o programa Meio-Dia em Brasília do Antagonista. Obrigada. Muitíssimo obrigada ao deputado Altineu Cortes, que está aí com dificuldade técnica, mas ele vai voltar aqui no Meio-Dia em Brasília para conversar com a gente e esclarecer, colocar o ponto de vista do PL, porque é importante. Aqui no Meio-Dia em Brasília, a gente faz questão de ouvir sempre os dois lados. Eu sei que muitas vezes o pessoal fica comentando aqui no chat, é PT, é PL, não. Sempre são os dois lados, trazemos sempre as duas versões, porque a gente quer uma discussão ampla, um debate amplo, trazendo sempre as duas versões.